Agora vamos ver alguns comandos básicos para utilizar o R para a gente começar a manipular com alguns dados e começar a se sentir um pouco mais familiar com ele. Vou mostrar uma sequência de comandos para fazer uma certa consulta de dados. O R, quando a gente instala ele, vem com um dataset, que é um conjunto de dados que se chama MTCars. Se vocês digitarem diretamente MTCars, vocês vão ver esse conjunto de dados que está aqui. Esse aqui é o nosso conjunto de dados. Se eu quiser consultar uma coluna só desse dataset, desse conjunto de dados, eu posso digitar diretamente o nome do conjunto de dados, MTCars, e eu vou colocar um sinalzinho de cifrão. Esse cifrãozinho ele vai me dizer então quais são as colunas que eu tenho disponível. Eu vou usar essa aqui, que é a WT, que é o peso, o weight, né, para consultar somente uma coluna. Aí, a partir daí, eu consigo consultar somente uma coluna. Mostrei para vocês antes como calcular a média e o desvio padrão. Vamos calcular a média dos pesos dos veículos que estão nesse dataset. Em inglês, a média, a gente utiliza a função min. Tá? Então, min, depois eu vou dizer que eu quero calcular o min dessa variável que é a MTCars, pegando essa coluna, né, variável, então é a WT. Então, a média é 3,21 toneladas, que seria a média dos pesos desses 32 veículos que tem nesse dataset. Se eu quiser calcular o desvio padrão, que é como variam, né, os pesos aí, né, eu tenho pesos de 2,6, pesos de 1,6, pesos de 5,24, eu uso a função que se chama SD, que é Standard Deviation em inglês. SD de MTCars WT. E a partir daí eu tenho então que o desvio padrão é 0,97 toneladas dentro dessa margem, em torno desse conjunto de dados. Então, para a gente consultar algumas informações no dataset. Eu uso o R para fazer bastantes cálculos, isso é uma forma de fazer cálculo. Eu poderia calcular uma média atribuindo diretamente dois valores, né? Se eu quiser fazer a média usando o R como uma calculadora mesmo, 3 mais 4 dividido por 2 é a média dos dois, que seria 3,5, né? E eu poderia colocar esses dois números, o 3 e o 4, num vetor, que é um conjunto de valores. Eu crio um conjunto de valores usando a função C. Então, usando C de 3 e 4, eu crio então uma lista 3 e 4. E se eu quiser atribuir essa lista a uma nova variável, eu vou chamar de lista, vai receber o C de 3 e 4, que é um vetor. Então, a palavra lista, a variável lista, foi criada com os valores 3 e 4. Aqui no lado ela já começa a aparecer para a gente. E se eu quiser calcular a média, eu calculo o min da lista, a partir daí a gente tem 3,5. Então o R ele é uma calculadora, eu tenho várias ferramentas de cálculo. Eu posso enriquecer o R fazendo a instalação de pacotes. Se eu quiser fazer uma instalação de um pacote, por exemplo, para fazer cálculos, eu tenho um pacote que se chama Clear, que eu utilizo ele, tem que colocar entre aspas aqui. E o que acontece quando eu uso o install.packages? Ele vai se conectar até um repositório de pacotes do R, que pode ser acessível, está aqui o atalho dele, que é o cron, normalmente é o cron, e ele está fazendo o download agora desse pacote, que é o clear. Tá? Então ele se conecta na nuvem e fez o download. Para eu poder utilizar o pacote, eu vou usar um comando que se chama library. Então eu fiz a instalação do clear e agora eu estou carregando na memória, library. Beleza. A partir de agora eu posso utilizar uma função que se chama count. E o que ela vai fazer na MTCars? Eu vou usar o count de MTCars WT. Ele vai me contar quantas vezes que aquela variável apareceu. Né? Então aqui nesse caso, eu pedi para ele calcular quantas vezes apareceu cada um dos pesos. Né? Teve um peso só que se repetiu duas vezes, que está aqui, que é o 3,57 toneladas, e outro peso que se repetiu 3 vezes, que é 3,44 toneladas. Então, com esses pacotes, eu posso começar a acrescentar uma série de funcionalidades no R. Tá? E a gente tem pacotes para trabalhar com text mining, para trabalhar com algoritmos de machine learning, aí a gente consegue ampliar muito o poder do R para fazer data science. E para finalizar, eu mostrei antes para vocês como fazer um gráfico de uma variável, só que era a variável MPG. Eu vou mostrar agora o gráfico com duas variáveis, e aí a gente está analisando uma variável contra a outra. O MPG desse conjunto de variáveis do MTCars, ele é o milhas por galão, que seria o inverso do consumo, né? Então, se eu fizer um gráfico que eu vou olhar milhas por galão
contra o peso, que é WT, esse tipo de gráfico a gente chama de gráfico de dispersão. Ele vai me mostrar no eixo Y o weight, que é o peso, e aqui no eixo X o MPG, que é milhas por galão. E a partir daí a gente vê a relação entre essas duas variáveis. A gente pode ver que quando está diminuindo milhas por galão, está diminuindo o peso, e quando está aumentando o peso, está diminuindo o milhas por galão. Ok?